A manhã de Juliana Alves começou do jeito que toda manhã havia sido nos últimos 3 anos. Despertador às 5h30. Banho rápido enquanto seu filho de 6 anos, Daniel, ainda dormia. Café que nunca estava quente o suficiente. Fazendo o lanche de Daniel com as bordas do sanduíche cortadas exatamente como ele gostava. Normal, previsível, seguro. Aos 30 anos, Juliana havia construído uma vida da qual podia se orgulhar. Não era glamurosa. Mãe solteira, apartamento modesto na Tijuca, esticando cada salário, mas era dela. Havia conquistado através de trabalho duro e determinação depois que o pai de Daniel havia ido embora quando ela estava grávida de 5 meses. Mãe? Daniel apareceu na porta da cozinha, seu pijama do Homem-Aranha amassado, seu cabelo escuro espetado em todas as direções. Tem aula hoje? Tem sim, querido. Vem tomar café. Daniel subiu em sua cadeira e Juliana colocou uma tigela de cereal. Esses momentos tranquilos da manhã eram seus favoritos. Antes do caos do dia. Antes do estresse do trabalho e contas e as 1000 preocupações de ser mãe solteira. Apenas ela e seu filho. A professora Patrícia disse que vamos ao zoológico semana que vem. Daniel anunciou com a boca cheia de cereal. Que legal! Que animais você quer ver? Os leões, e os tigres, e os ursos. Nossa! Juliana terminou com um sorriso, a velha referência do Mágico de Oz perdida em seu filho de 6 anos. 1 hora depois, Juliana deixou Daniel na escola, beijou sua testa e o observou correr em direção aos amigos. Seu peito apertou com a mistura familiar de amor e medo que vinha com ser mãe. Todo dia, ela enviava sua coisa mais preciosa para o mundo e apenas tinha que confiar que ele ficaria bem. Então foi para o trabalho. O Silveira Financial Group ocupava 3 andares de um arranha-céu no centro de São Paulo. Juliana havia sido secretária executiva do fundador da empresa, Roberto Silveira, por 3 anos. Era o melhor emprego que já tinha tido. Bom salário, excelentes benefícios, horários razoáveis que a deixavam buscar Daniel na escola na maioria dos dias. E Roberto Silveira era um bom chefe. Reservado, discreto, mas sempre justo. Pagava bem. Nunca pedia para ela trabalhar até tarde, a menos que absolutamente necessário. E até havia dado um bônus generoso no Natal passado, quando ela mencionou precisar trocar o casaco de inverno de Daniel. Bom dia, Juliana. Roberto disse quando ela entrou em seu escritório com seu café. Aos 52 anos, era de aparência distinta com têmporas grisalhas e olhos azuis afiados. Sempre vestia impecavelmente. Hoje, em um terno cinza carvão que provavelmente custava mais que o aluguel mensal de Juliana. Bom dia, Sr. Silveira. Sua reunião das 9h com os auditores está confirmada. Os relatórios trimestrais estão em sua mesa. E sua esposa ligou. Ela queria lembrá-lo sobre o jantar hoje às 7h. Obrigado. O que eu faria sem você? Provavelmente esqueceria de comer, Juliana disse com um sorriso. Era sua piada recorrente. Roberto era brilhante com investimentos e estratégia financeira, mas sem esperança em gerenciar sua agenda pessoal. A manhã passou em seu ritmo usual. Ligações telefônicas, e-mails, agendando reuniões. Juliana amava a ordem disso. A previsibilidade. Ao meio-dia, seu telefone vibrou. Uma mensagem da escola de Daniel. Seu coração pulou. Mensagens da escola nunca eram boas, mas era apenas um lembrete sobre a autorização da excursão. Juliana exalou. Estava nervosa ultimamente. Provavelmente apenas estresse. Ser mãe solteira era exaustivo. Não tinha ideia de que em 3 horas sua vida inteira se despedaçaria. Às 15h15, Roberto saiu para uma reunião externa. Volto por volta das 5h, disse a Juliana. Se algo urgente surgir, ligue no meu celular. Pode deixar. Juliana passou a próxima hora organizando arquivos, retornando ligações e cuidando de correspondências. O escritório estava quieto. A maioria da equipe saía cedo às sextas-feiras. Às 16h23, um telefone tocou. Não o telefone da mesa de Juliana. Não a linha principal do escritório de Roberto. Um telefone diferente. Um que Juliana nunca havia ouvido antes.
Ela olhou ao redor, confusa. O toque vinha do escritório particular de Roberto. Juliana caminhou até a porta. O som vinha de sua mesa, especificamente da gaveta inferior trancada. O telefone tocou novamente. Insistente. Urgente. Juliana hesitou. A gaveta particular de Roberto. Nunca havia nem tentado abri-la. Havia sido especificamente instruída quando começou o emprego de que a gaveta era proibida. Mas o telefone continuava tocando. E se fosse uma emergência? E se algo tivesse acontecido com a esposa de Roberto? Após o 8º toque, Juliana tomou uma decisão da qual se arrependeria pelo resto de sua vida. Encontrou a chave reserva que Roberto guardava em seu porta-lápis. Havia visto ele usá-la uma vez quando esqueceu seu chaveiro principal e abriu a gaveta. Dentro havia um telefone básico de flip, antiquado, anônimo, do tipo que você compraria em uma loja de conveniência com dinheiro. Um telefone descartável. O telefone tocou novamente em sua mão. O dedo de Juliana pairou sobre o botão de atender. Isso era errado, particular, nada de seu negócio. Mas e se alguém precisasse contatar Roberto urgentemente? E se fosse uma emergência familiar? Ela atendeu. Alô? Escritório do Sr. Silveira. Silêncio do outro lado. Juliana podia ouvir respiração. Alô? Aqui é a secretária do Sr. Silveira. Ele não está disponível agora, mas se for urgente... Uma voz de homem, fria, áspera, com um sotaque que Juliana não conseguia identificar. Quem diabos é essa? O sangue de Juliana gelou com a raiva no tom. Eu sou a secretária dele. Sr. Silveira não está aqui. Posso anotar um recado? Mais silêncio. Então, coloque o Roberto no telefone. Agora. Sinto muito, ele está em uma reunião. Se deixar seu nome... Sua vadia burra. Você não sabe o que acabou de fazer. O veneno nas palavras fez a mão de Juliana tremer. Vou desligar agora. Não, você vai escutar. E vai lembrar cada palavra. Você diz ao Roberto que Vitor Castellano o encontrou. Diga que sua fantasia de proteção a testemunhas acabou. Diga que vou atrás dele e vou fazer ele assistir enquanto eu mato todos que ele ama. Sua esposa, sua filha e agora você. A respiração de Juliana prendeu. O quê? Isso mesmo, querida. Você acabou de se colocar na minha lista. Vou descobrir quem você é, onde você mora, quem você ama. E vou fazer o Roberto assistir enquanto tiro tudo dele, assim como ele tirou tudo de mim. Não entendo. Você atendeu o telefone secreto dele. Isso faz de você uma ponta solta. E eu não deixo pontas soltas. Adeus, Juliana Alves. A linha caiu. Juliana ficou congelada, o telefone ainda pressionado em seu ouvido. Ele havia dito seu nome. Como ele sabia seu nome? E o que ele quis dizer sobre proteção a testemunhas? Roberto Silveira não estava em proteção a testemunhas. Ele era um consultor financeiro, um empresário, um milionário normal e entediante que morava em Alphaville com sua esposa e ia à ópera nos fins de semana. Não era? As mãos de Juliana tremiam enquanto colocava o telefone de volta na gaveta e a trancava. Isso tinha que ser algum tipo de erro, um número errado, uma pegadinha. Mas o homem havia sabido seu nome. Havia sabido sobre a família de Roberto. Havia falado sobre proteção a testemunhas como se fosse fato. O telefone de Juliana vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Uma foto, de Daniel, saindo da escola, hoje, 2 horas atrás. A mensagem que seguiu fez as pernas de Juliana falharem. Menino bonito, 6 anos, frequenta a escola Jefferson, é buscado todo dia às 15h15. Seria uma pena se algo acontecesse com ele. Juliana não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Só conseguia encarar a foto de seu filho, inconsciente de que estava sendo observado por um monstro. Outra mensagem. Agora você entende. Você está nisso agora, e não há saída. Juliana ligou para a escola de Daniel com mãos trêmulas. Aqui é Juliana Alves, mãe do Daniel Alves. Preciso saber se ele está bem. Ele ainda está aí? Está seguro?
Senhora Alves, está tudo bem? Por favor, só me diga que ele está seguro. Ele está bem. Está no reforço agora. Você precisa falar com ele? Não. Não, eu estarei aí logo para buscá-lo. Juliana desligou e imediatamente ligou para o celular de Roberto Silveira. Foi para o correio de voz. Tentou de novo. Correio de voz. Na terceira tentativa, ele finalmente atendeu. Juliana, algo errado? Senhor Silveira, preciso que venha de volta ao escritório. Agora. É urgente. Estou no meio de... Agora, por favor. É sobre o telefone em sua gaveta. Silêncio. Longo e terrível. Quando Roberto falou novamente, sua voz estava completamente diferente. Fria, afiada. Que telefone? O que tocou? Sinto muito. Achei que pudesse ser uma emergência. Atendi Jesus Cristo. O que eles disseram? Quem era? Um homem. Ele disse que se chama Vítor Castellano. Ele disse: tranque o escritório. Não deixe ninguém entrar. Estarei aí em 10 minutos. A linha caiu. Juliana ficou sozinha no escritório, sua mente correndo. O jeito que Roberto havia reagido confirmava seu pior medo. Isso não era uma pegadinha. Isso era real. E ela havia acabado de entrar em algo terrível. Roberto invadiu a porta do escritório 9 minutos depois. Seu rosto estava pálido, sua compostura usual despedaçada. Me conte tudo. Exatamente o que ele disse. Juliana recontou a conversa, sua voz tremendo. Quando chegou na parte sobre Vítor saber seu nome, Roberto fechou os olhos. E ele te enviou isso? Roberto encarou a foto de Daniel. Como ele sabe sobre meu filho? Como sabe onde ele vai à escola? Roberto afundou em sua cadeira. Porque Vítor Castellano tem recursos que a maioria das pessoas não consegue imaginar. Dinheiro, conexões, pessoas que podem encontrar qualquer um em qualquer lugar. Quem é ele? E quem é você? Ele disse algo sobre proteção a testemunhas. Meu nome não é Roberto Silveira, ele disse baixinho. É Roberto Moretti. 20 anos atrás eu fazia parte da família do crime Castellano. Lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, crime organizado. Vítor Castellano era meu parceiro, meu amigo. Juliana não conseguia processar o que estava ouvindo. Seu chefe, o consultor financeiro Manso, era um ex-mafioso? O FBI me ofereceu um acordo, Roberto continuou. Testemunhe contra a família e me dariam uma nova vida. Nova identidade, proteção a testemunhas. Então, aceitei. Meu testemunho mandou 15 homens para a prisão, incluindo o irmão de Vítor, que morreu lá. E Vítor? Vítor entrou na clandestinidade. O FBI pensou que ele havia fugido para a América do Sul, mas ele esteve aqui, me procurando, esse tempo todo. Por que você tem aquele telefone? É para emergências. O FBI monitora. Se eu for comprometido, ligo para eles. Mas nunca pensei... Roberto olhou para Juliana com culpa devastadora. Nunca pensei que outra pessoa fosse atendê-lo. Ele vai me matar. Matar meu filho. Não. Ele vai te usar para chegar até mim. É assim que Vítor opera. Ele não só mata seus inimigos, ele destrói tudo que eles amam primeiro. Faz eles assistirem. A visão de Juliana borrou com lágrimas. O que eu faço? Como protejo o Daniel? Roberto já estava no telefone. Aqui é Moretti. Temos uma situação. O telefone foi comprometido. Castellano fez contato. Sim, ele sabe sobre minha secretária. Está ameaçando o filho dela. Uma pausa. Entendido. Vamos esperar aqui. Ele desligou. O FBI está enviando agentes. Vão te colocar em custódia protetora. Você e seu filho. Custódia protetora? Por quanto tempo? Não sei. Até conseguirem encontrar Vítor. Ou até... Ele não terminou a frase. Até todos estarem mortos. Juliana buscou Daniel na escola com um agente do FBI a seguindo. Tentou agir normal, sorrindo quando Daniel correu para ela, perguntando sobre seu dia, fingindo que seu mundo não havia acabado de explodir. Por que aquele homem está nos seguindo? Daniel perguntou, notando o agente. Ele é um amigo da mamãe do trabalho.
Não se preocupe com ele. No apartamento, Juliana fez uma mala com mãos trêmulas. Roupas para ela e Daniel. O bicho de pelúcia favorito de Daniel. Álbuns de fotos porque não suportava deixá-los para trás. Vamos fazer uma viagem? Daniel perguntou animado. Tipo isso, uma aventura. O Sr. Silveira vem? A garganta de Juliana apertou. Daniel havia conhecido Roberto algumas vezes quando ela teve que levá-lo ao escritório. Roberto havia sido gentil, havia dado doces a Daniel e o deixado sentar em sua cadeira grande. Não, querido, só nós. Uma agente do FBI, uma mulher chamada Silva, estava explicando a situação. Vamos levá-la para uma casa segura no Rio. Você ficará lá enquanto localizamos Castelano. Temos agentes vigiando a escola de seu filho, seu apartamento e a família do Sr. Silveira. Todos estão sendo protegidos. Por quanto tempo? Pelo tempo que for necessário. Tenho um emprego. Daniel tem escola. Temos uma vida. Senhora Alves, Vitor Castelano é um dos homens mais perigosos do crime organizado. Ele matou 17 pessoas que sabemos. Muito mais que suspeitamos. Ele não vai parar até ter te encontrado. A única maneira de manter você e seu filho seguros é escondê-los. E depois, quando isso acabar... A expressão da agente Silva dizia tudo. Podia não haver um depois. A casa segura era uma casa comum de 2 quartos em um subúrbio carioca. Agentes armados do lado de fora. Janelas à prova de balas, uma sala de pânico no porão. Juliana havia passado de vida normal para a prisão em 6 horas. Daniel não entendia. Achou emocionante no começo, como férias, mas na hora de dormir estava chorando, pedindo sua própria cama, seus brinquedos, seus amigos. Quando vamos para casa, mamãe? Logo, querido, logo. Mas Juliana não sabia se isso era verdade. Ela ficou acordada aquela noite, ouvindo a respiração de Daniel no quarto ao lado, e se perguntou como atender um telefonema havia destruído tudo. Seu telefone vibrou. Contra instruções explícitas do FBI, ela o havia mantido. Não conseguia desistir de toda a conexão com sua vida. Uma mensagem do número desconhecido. Como está a casa segura? O Rio está legal nesta época do ano. O sangue de Juliana gelou. Ele sabia onde estavam. Antes que pudesse reagir, outra mensagem chegou. Você realmente achou que o FBI poderia te esconder de mim? Tenho pessoas em todo lugar, observando, esperando. Você não está segura. Nunca estará segura. E quando estiver pronto, vou atrás de você e seu garotinho. Juliana correu até a agente Silva. Ele sabe onde estamos. Silva olhou as mensagens, seu rosto empalidecendo. Isso é impossível. Esta localização é classificada. Ele tem uma foto, Juliana mostrou. Uma foto tirada do outro lado da rua, da casa segura deles, hoje. Precisamos nos mover, agora. Eles se realocaram 3 vezes em 4 dias. Cada vez, em horas, Juliana receberia uma mensagem, uma foto. Prova de que Vitor sabia onde estavam. Ele estava brincando com eles, provando que podia alcançá-los quando quisesse. O FBI estava em pânico. Haviam colocado Roberto Silveira, Roberto Moretti, em uma casa segura separada com sua família. Ele havia tentado ligar para Juliana, para se desculpar, mas o FBI havia proibido contato. Daniel estava tendo pesadelos. Não entendia por que continuavam se mudando. Por que a mamãe estava assustada o tempo todo. Por que homens estranhos com armas sempre estavam por perto. Quero ir para casa, ele chorou uma noite. Quero minha cama, quero meus brinquedos. Eu sei, querido. Eu sei. Eu também. Mas a casa não existia mais. No 5º dia, o telefone de Juliana tocou. O número desconhecido. Ela não deveria atender. Sabia que não deveria. Mas algo a compeliu. Alô? Juliana. A voz de Vitor Castelano. Calma, quase amigável. Como você está aguentando? O que você quer? Conversar. Só isso. Você é inocente nisso. Lugar errado, hora errada. Não quero te machucar. Você ameaçou meu filho. Ameacei e quis dizer.
Mas isso não significa que quero. Me dê o que quero, e você e Daniel podem voltar para a sua vida normal. O que você quer? Roberto Moretti, Roberto. Seja lá como ele está se chamando agora. Você trabalhou para ele, você conhece suas rotinas, seus hábitos, pode me ajudar a encontrá-lo. O FBI o tem, não sei onde ele está. Mas você tem conexões, acesso. O FBI confia em você agora. Você faz parte do detalhe de proteção deles. Você poderia descobrir. Você quer que eu o traia? Quero que salve seu filho, porque Juliana, aqui está a verdade. O FBI não pode te proteger. Provei isso. Sei onde você está agora mesmo. Poderia acabar com isso quando quisesse, mas estou te dando uma escolha. Me ajude a pegar o Roberto e deixarei você viver. Não acredito em você. Esperta. Não deveria. Mas que escolha você tem? Ficar sob proteção do FBI e vê-los falhar repetidamente? Ou assumir controle do próprio destino? Não vou ajudar você a matar alguém. Então está escolhendo sacrificar seu filho. Porque não se engane, Juliana. Isso termina de uma de duas maneiras. Ou eu pego o Roberto ou pego você. Não há terceira opção. A linha caiu. Juliana sentou no escuro, segurando seu filho adormecido, e percebeu que estava presa em um pesadelo sem saída. A agente Silva a encontrou na manhã seguinte. Temos um plano. Vamos usar o Sr. Silveira como isca. Atrair Castellano. Acabar com isso. Isso é insano. Você vai fazê-lo ser morto. É a única maneira. Não podemos continuar jogando na defensiva. Precisamos ir para a ofensiva. E o Sr. Silveira se ofereceu. Juliana pensou em Roberto. Roberto gentil e generoso que havia lhe dado um bom emprego e nunca pediu nada em troca. E ela havia destruído a vida dele atendendo um telefone. Há algo mais, Silva disse. Achamos que Castellano tem alguém por dentro. Alguém alimentando informações sobre as casas seguras. Estamos tentando encontrar o vazamento, mas até o fazermos, nenhum lugar é seguro. O que você está dizendo? Estou dizendo que você precisa estar preparada para qualquer coisa. Naquela noite, o telefone de Juliana vibrou. Outra mensagem de Vitor. O FBI está mentindo para você. Eles não estão tentando te proteger. Estão te usando como isca, assim como o Roberto. Vão sacrificar você para me pegar. Juliana encarou a mensagem. Era verdade? Estavam realmente usando ela? Outra mensagem. Pergunte à agente Silva sobre Operação Cardial. Pergunte qual é o plano real do FBI. Juliana encontrou Silva na cozinha. O que é Operação Cardial? A expressão de Silva mudou. Surpresa. Então, resignação. Onde você ouviu esse nome? É real? Vocês estão me usando como isca? Silva ficou quieta por um longo momento. O objetivo principal do FBI é capturar ou eliminar Vitor Castellano. Custe o que custar. Se isso significa usar você para atraí-lo, então sim, esse é o plano. Vocês iam me sacrificar e meu filho? Íamos te proteger enquanto usávamos sua situação para atraí-lo. Não é ideal, mas... Não é ideal? Vocês iam fazer meu filho ser morto? Senhora Alves, Castellano nunca vai parar. Não até ser pego ou morto. A única maneira de acabar com isso é dar a ele o que ele quer. Uma chance de pegar Roberto Moretti. Quando ele tentar, estaremos prontos. E se algo der errado? Se ele matar Roberto e então vir atrás de mim? Silva não respondeu, porque ambas sabiam a verdade. O FBI estava disposto a sacrificar Juliana para pegar Castellano. Ela era descartável. Juliana tomou uma decisão naquela noite. Uma que nunca pensou que faria. Ligou para um número desconhecido. Vitor atendeu no primeiro toque. Sabia que você mudaria de ideia. Vou ajudar você, mas só se você prometer, jurar, que vai deixar eu e o Daniel em paz. Você tem minha palavra. A palavra de um assassino? A palavra de um homem que mantém suas promessas. Vou deixar você viver, Juliana, mas você tem que merecer. Me diga onde o Roberto está. O FBI está planejando usar ele como isca, Operação Cardial.
Vão montar uma reunião, fazer parecer que ele está vulnerável, mas é uma armadilha. Quando e onde? Ainda não sei. Eles não me contaram, mas vou descobrir. Boa, garota. Descubra e me mande uma mensagem com os detalhes. Faça isso e nunca mais ouvirá de mim. Juliana desligou e imediatamente se odiou. Ia ajudar um assassino a matar seu chefe, o homem que havia lhe dado tudo. Mas que escolha tinha? A vida de seu filho estava em jogo, e o FBI havia deixado claro, ela era descartável. 2 dias depois, a agente Silva informou Juliana sobre o plano. Estamos montando uma reunião, Sr. Silveira e seu contato do FBI, em um local público. Parque Ibirapuera. Quinta, às 14 horas. Teremos agentes por toda parte. Quando Castelano fizer seu movimento, vamos derrubá-lo. E se ele não morder a isca? Vai morder. Esta é a chance dele. Não vai passar. Juliana acenou, seu estômago se retorcendo com culpa e medo. Naquela noite, ela mandou uma mensagem para Vitor. Parque Ibirapuera, quinta-feira, 14 horas. Silveira estará no lado norte, perto da fonte. A resposta de Vitor foi imediata. Bom, você mereceu sua liberdade, Juliana. Depois de quinta, nunca mais ouvirá de mim. Juliana queria acreditar nele. Desesperadamente queria acreditar que este pesadelo terminaria. Mas sabia melhor. Homens como Vitor Castelano não mantinham suas promessas. A manhã de quinta-feira chegou fria e cinza. Juliana deveria ficar na casa segura com Daniel, mas não conseguia ficar parada. Não conseguia apenas esperar enquanto Roberto caminhava para uma emboscada. Preciso estar lá, ela disse a Silva. Absolutamente não. Você é civil. Esta é uma operação ativa. Ele é meu chefe, meu amigo. Se algo der errado... Nada vai dar errado. Temos 50 agentes, atiradores, vigilância. Castelano não vai chegar a 100 metros de Silveira. Mas Juliana não conseguia se livrar da sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Às 13h45, seu telefone tocou. Número desconhecido, mas não de Vitor. Juliana Alves, uma voz de mulher, em pânico. Aqui é Maria Silveira, esposa do Roberto. Alguém levou nossa filha. Eles têm a Vitória. Disseram que se Roberto for àquela reunião, vão matá-la. Por favor, você tem que ajudar. Tem que parar isso. O sangue de Juliana gelou. Onde você está? Onde está a agente Silva? Não sei. Fomos separadas. Eles têm minha filha. Por favor. A linha caiu. Juliana correu para encontrar Silva, mas a agente já estava no telefone, seu rosto pálido. Entendido. Quando? Uma pausa. Meu Deus! Ela desligou e olhou para Juliana. Vitória Silveira foi levada 30 minutos atrás, arrancada do campus da faculdade. Vitor a tem. Está usando ela como alavanca. Precisamos abortar a operação. Se Silveira aparecer e Castelano tem a filha dele... Mas já eram 13h50 e Roberto Silveira já havia saído para o Parque Ibirapuera. Não conseguiam alcançá-lo. Seu telefone estava desligado por protocolo do FBI. Ele estava caminhando para uma armadilha e não havia maneira de avisá-lo. Temos que ir lá, agora, Juliana disse. Você precisa ficar aqui onde está segura. Meu chefe está prestes a ser assassinado e a filha dele está sendo mantida refém. Não vou ficar aqui. Silva tomou uma decisão em fração de segundo. Entre no carro. Dirigiram para o Parque Ibirapuera em velocidade vertiginosa, Silva coordenando com outros agentes pelo rádio. O plano havia sido perfeito, controlado, seguro. Agora era caos. Chegaram às 14h07. O parque estava lotado de turistas e estudantes. Em algum lugar nesta multidão estava Roberto Silveira. E em algum lugar estava Vitor Castelano. Juliana examinou rostos desesperadamente. Ali, perto da fonte. Roberto, sentado em um banco, olhando ao redor nervosamente. E do outro lado do parque, um homem de casaco escuro se aproximando dele. É ele, Silva disse no rádio. Sujeito identificado. Todas as unidades movam-se.
Mas antes que o FBI pudesse agir, Juliana viu algo que fez seu sangue gelar. Uma mulher com carrinho de bebê, movendo-se em direção a Roberto. A mulher parecia errada, seus movimentos muito intencionais, muito focados, e o carrinho estava vazio, exceto por uma bolsa. "Arma!" alguém gritou. A mulher puxou uma arma do carrinho, apontou para Roberto. Caos irrompeu, agentes do FBI convergindo, pessoas gritando, correndo. Roberto tentou correr, mas a mulher atirou. Uma vez, 2 vezes. Roberto caiu. Juliana gritou o nome dele e correu em direção a ele, Silva tentando segurá-la. Mais tiros. A mulher caiu, atingida por atiradores do FBI. Mas o dano estava feito. Roberto Silveira estava no chão, sangue se acumulando embaixo dele. Juliana se ajoelhou ao lado dele. "Roberto, fique comigo. Ajuda está vindo." Seus olhos encontraram os dela. "Juliana, sinto muito. Sinto muito por ter te colocado nisso. Não fale, guarde suas forças. Minha filha, você tem que salvar a Vitória. Não deixe ele." Roberto tossiu, sangue em seus lábios. "Não deixe ele vencer. Você vai ficar bem. Só aguente." Mas os olhos de Roberto já estavam vidrados. "Diga à minha esposa. Diga que eu tentei." Ele parou de respirar. Juliana se ajoelhou no sangue de seu chefe e o assistiu morrer, sabendo que isso era culpa dela. Ela havia ajudado um assassino a encontrá-lo. E agora, Roberto Silveira estava morto. O FBI levou Juliana de volta à casa segura em silêncio. Ela estava coberta com o sangue de Roberto, em choque, mal conseguindo processar o que havia acontecido. Silva sentou em frente a ela. A atiradora era Helena Volkov, uma das associadas de Castellano. Ela está morta. Ainda estamos procurando pelo próprio Castellano. Ele não estava no parque. E quanto a Vitória Silveira, a filha dele? Estamos procurando por ela. Mas, Juliana, preciso saber. Você contou para alguém sobre a operação? Vazou a informação? O silêncio de Juliana foi resposta suficiente. Silva fechou os olhos. "Meu Deus, você o ajudou. Ele ia matar meu filho. O que eu deveria fazer? Confiar em nós para te proteger? Vocês estavam me usando como isca. Você mesma disse, eu era descartável. E agora um homem está morto por sua causa." As palavras atingiram como golpes físicos. Juliana começou a chorar. Soluços enormes e convulsivos que sacudiram todo o seu corpo. Ela havia feito Roberto ser morto. Roberto gentil e generoso que só havia sido bom com ela. "Precisamos te mover de novo", Silva disse friamente. "Castellano virá atrás de você agora. Ele não deixa testemunhas. Ele disse que me deixaria em paz. Ele prometeu. Ele mentiu. Homens como ele sempre mentem." Mudaram para uma casa segura diferente. Esta mais segura, mais isolada, mais como uma prisão. Daniel estava piorando. Havia parado de comer, parado de brincar. Apenas sentava e encarava paredes, não entendendo por que suas vidas haviam sido destruídas. "Quero ir para casa, mamãe", ele sussurrou à noite. "Por favor, mamãe, só quero ir para casa." "Eu sei, querido. Logo." Mas Juliana não acreditava mais nisso. No terceiro dia após o assassinato de Roberto, o telefone de Juliana tocou. Vitor Castellano. Ela deveria ter jogado o telefone fora, deveria ter deixado o FBI lidar com isso. Mas atendeu. "Você mentiu para mim", ela disse. "Não, você mentiu para mim. Contou para o FBI sobre nossa conversa, não foi? Avisou que eu estava vindo?" "Eu não minta. O FBI sabia que eu estava vindo. Tinham 50 agentes lá. Se Helena não tivesse dado o tiro quando deu, eu nunca teria chegado perto do Roberto. Você o matou de qualquer jeito." "Matei. E foi bom. 20 anos esperei. 20 anos de planejamento. E agora está feito." "Então me deixe em paz. Você disse que faria. Disse que consideraria. Mas, Juliana, você me traiu. Tentou me armar uma cilada. Isso tem consequências. Eu te disse exatamente o que você queria saber. E então contou para o FBI. Então agora tenho que me perguntar, o que mais você contou?
O que você sabe sobre minha operação, sobre minhas pessoas? Você é um passivo, Juliana, e não tolero passivos. Não sei de nada, era só uma secretária, atendi um telefone, só isso. Só isso é tudo que leva às vezes. Uma pessoa errada no lugar errado. Você sabe como sou agora, conhece minha voz, poderia me identificar. Isso te torna perigosa. Nunca vou contar para ninguém, eu juro. Só deixe eu e o Daniel irem. Receio que não seja possível, mas vou te fazer um acordo, um último acordo. Me dê algo útil. Informação sobre a investigação do FBI, localizações de casas seguras, qualquer coisa, e farei sua morte rápida, indolor, e não vou tocar em seu filho. O sangue de Juliana gelou. Meu filho? Ele tem 6, certo? Menino doce. Não é culpa dele que a mãe fez escolhas ruins. Então me ajude, e deixarei ele viver. Ele vai para a família adotiva, claro, mas estará vivo. Isso é mais misericórdia do que você merece. Você é um monstro. Sou um empresário, Juliana. Isto é só negócio. Pense na minha oferta. Você tem 24 horas. A linha caiu. Juliana sentou no escuro, segurando Daniel enquanto ele dormia, e sabia que havia ficado sem opções. Vitor ia matá-la. A única questão era se Daniel sobreviveria. Juliana ligou para a agente Silva. Preciso falar com você, sozinha. Sentaram na cozinha da casa segura às 2 da manhã. Daniel dormindo no andar de cima, agentes armados do lado de fora. Vitor me ligou, Juliana disse. Ele vai me matar. Quer informação sobre operações do FBI em troca de poupar o Daniel. Você não vai dar nada a ele. Eu sei, mas Silva, preciso que me prometa algo. Quando eu estiver morta, quando isso acabar, você vai proteger o Daniel. Vai garantir que ele vá para uma boa família, que esteja seguro. Você não vai morrer. Sim, vou. Nós duas sabemos. Vitor encontrou toda a casa segura. Tem pessoas dentro do FBI. Matou Roberto Silveira no meio de 50 agentes federais. Ele vai chegar até mim eventualmente. Então me prometa, meu filho sobrevive isso. Silva ficou quieta por um longo momento. Eu prometo, mas Juliana, pode haver outra maneira. Que maneira? Usamos você como isca. Isca real desta vez. Deixamos Castellano pensar que venceu. Montamos uma reunião. E quando ele aparecer, acabamos com isso. Você tentou isso com Roberto. Não funcionou. Porque não controlamos as variáveis, desta vez vamos controlar. Escolheremos a localização. Controlaremos o perímetro, sem multidões, sem civis. Só você, eu e uma equipe tática. Quando o Castellano aparecer, o derrubamos. E se algo der errado? Se ele me matar antes de vocês poderem pará-lo? Então pelo menos você morreu lutando, protegendo seu filho. Isso não é melhor que esperar ele te encontrar? Juliana pensou em Daniel dormindo no andar de cima, inocente, confiando que sua mãe o manteria seguro. Ela havia falha em tudo mais. Mas talvez pudesse fazer esta última coisa certa. Está bem, vou fazer. O plano era simples. Juliana ligaria para Vitor e diria que tinha informação. Algo crítico sobre a investigação do FBI. Concordaria em encontrá-lo pessoalmente para entregar. A localização, um armazém abandonado em Santos, litoral de São Paulo. Isolado, fácil de proteger. Múltiplas rotas de fuga para a equipe do FBI. Teremos atiradores em todo o teto, Silva explicou. Equipe tática dentro do armazém. No momento em que Castellano mostrar o rosto, damos o tiro. Você estará usando colete à prova de balas sob suas roupas. E terá um ponto no ouvido. Estaremos com você o tempo todo. E o Daniel? Estamos o movendo para uma localização diferente com uma equipe de segurança separada. Se algo der errado, se Castellano tiver de alguma forma comprometido esta operação, Daniel estará seguro. Eu te prometo. Juliana abraçou seu filho apertado naquela manhã. Ele não entendia por que ela estava chorando. Você está triste, mamãe? Só cansada, querido. Mas eu te amo tanto. Você sabe disso, né? Mais do que qualquer coisa no mundo. Eu te amo também, mamãe. Juliana os assistiu levar Daniel embora, rezando para que não fosse a última vez que o veria.
O armazém estava frio e vazio. Juliana ficou no centro, usando um microfone, um ponto no ouvido e colete à prova de balas que parecia pesar 1000 quilos. Ao redor dela, invisíveis nas sombras, estavam agentes do FBI, atiradores, equipes táticas, mas Juliana nunca havia se sentido tão sozinha. Ele está a 2 minutos, a voz de Silva em seu ouvido. Mantenha a calma. Lembre-se, no momento em que o vir, dê um passo para sua esquerda. Isso dá aos nossos atiradores um tiro limpo. O telefone de Juliana vibrou. Uma mensagem de Vitor. Estou aqui. Venha para fora. Sozinha. Ele quer que eu vá para fora, Juliana sussurrou. Negativo. Fique dentro. Esse é o plano. Se eu não for, ele saberá que é uma armadilha. Juliana, não saia daquele armazém. Mas Juliana já estava caminhando em direção à porta, porque entendeu algo que o FBI não entendia. Vitor Castellano não havia sobrevivido 20 anos como fugitivo sendo estúpido. Ele nunca entraria em uma armadilha do FBI. A única maneira de acabar com isso era dar exatamente o que ele queria. Ela. Lá fora, o Porto de Santos estava escuro e desolado. Prédios abandonados, terrenos vazios, o oceano agitando-se à distância. Um carro estava parado 50 metros de distância. SUV preto, vidros escuros. A porta de trás abriu. Entre, Juliana. A voz de Vitor Castellano. Juliana, não entre naquele carro. Silva gritando em seu ponto. Não temos um tiro. Recue! Mas Juliana tirou o ponto do ouvido e o jogou no chão. Então caminhou até a SUV e entrou. Vitor Castellano era mais velho do que ela esperava. Meados dos 60, cabelo grisalho, terno caro, parecia o avô de alguém, não um assassino. Você é corajosa, ele disse enquanto o carro partia. Estúpida, mas corajosa. Para onde estamos indo? Algum lugar privado, onde podemos conversar. O FBI vai nos encontrar. Não, não vai. Tenho um avião esperando. Em 2 horas estaremos em águas internacionais. E então decidirei o que fazer com você. Você vai me matar. Provavelmente. Mas quero entender algo primeiro. Por que você ajudou o FBI a montar aquela armadilha? Por que me trair quando ofereci uma saída? Porque Roberto Silveira era um homem bom. Não merecia morrer. Roberto Moretti era um traidor, um dedo duro. Ele destruiu minha família. Mandou meu irmão para a prisão onde ele morreu. Arruinou tudo o que construí. Ele merecia pior do que teve. Ele estava tentando proteger sua família, assim como estou tentando proteger a minha. E ainda assim você me ajudou a matá-lo. Você me deu a informação que eu precisava. O sangue dele está em suas mãos, Juliana. Você não pode lavar isso. As palavras cortaram fundo porque eram verdade. Juliana havia ajudado a assassinar seu chefe. Havia traído ele para se salvar. Ela era um monstro, assim como Vitor. Então e agora? Ela perguntou. Você me mata e aí? Minha morte não muda nada. O FBI sabe quem você é. Nunca vão parar de procurar. Em que procurem? Fui um fantasma por 20 anos. Posso ser um fantasma por mais 20. E meu filho? Você vai assassinar uma criança de 6 anos? Vitor ficou quieto por um momento. Não sou um monstro completo. O menino vive. Essa é minha única misericórdia. Não acredito em você. Esperta, não deveria acreditar em nada que eu digo. Mas neste caso, estou dizendo a verdade. Matar crianças não é meu estilo. Ele vai para a família adotiva, vai te esquecer eventualmente. Crianças são resilientes. Ele nunca vai me esquecer e vai passar a vida inteira sabendo que sua mãe morreu e ele não pôde impedir. Melhor que morrer com você. A SUV entrou em um aeroporto particular. Um pequeno jato esperava na pista. Última parada, Vitor disse. Fim da linha. Embarcaram no avião. Os homens de Vitor, 3 guardas armados, protegeram a cabine. O avião começou a taxiar. Juliana sentou em frente a Vitor, suas mãos amarradas com abraçadeiras plásticas, sua mente correndo. Era isso. Uma vez no ar, uma vez que deixassem espaço aéreo brasileiro, o FBI não poderia ajudá-la.
estaria morta em horas. Daniel cresceria órfão. Passaria a vida se perguntando por que sua mãe o havia abandonado. Não, Juliana se recusava a deixar essa ser sua história. Tenho informação, ela disse de repente. Informação real, sobre a investigação do FBI. Nomes de informantes dentro da sua organização. Localizações de evidências. Tudo o que você precisa para desaparecer completamente. Vitor levantou uma sobrancelha. Agora você quer negociar? Quero viver. Se dar informação me mantém viva, então sim, vou te contar tudo. E por que eu acreditaria em você agora? Você mentiu antes. Porque não tenho mais nada a perder. Você vai me matar de qualquer jeito. Mas talvez se eu for útil o suficiente, você me deixe ver meu filho uma última vez antes de fazer isso. É tudo o que quero. Mais uma chance de dizer adeus. Vitor a estudou. Você é uma mentirosa terrível, Juliana. Mas admiro o esforço. Tudo bem, me diga o que sabe. Juliana respirou fundo. Esta era sua única chance. O principal informante do FBI é alguém perto de você. Alguém em quem você confia. Eles têm alimentado informações por 6 meses. Quem? Seu piloto. A expressão de Vitor não mudou, mas Juliana viu seus olhos deslizarem em direção à cabine. Naquela fração de segundo de distração, Juliana se moveu. Lançou-se pela cabine, agarrou a arma do coldre do guarda mais próximo e atirou. Não em Vitor, na porta da cabine. A bala estilhaçou a fechadura. A porta voou aberta. E ali, no assento do piloto, estava a agente Silva. FBI, ninguém se mexa! Os guardas de Vitor alcançaram suas armas, mas Silva foi mais rápida. 3 tiros, 3 guardas abatidos. Vitor mergulhou para se proteger, mas Juliana já estava sobre ele. Lutaram, a arma entre eles. Um tiro disparou. Por um momento, tudo estava parado. Então Vitor Castellano desabou no chão, sangue se espalhando por seu terno caro. Juliana ficou sobre ele, a arma tremendo em suas mãos amarradas. Como... Vitor sussurrou. Como você sabia? Não sabia. Não com certeza. Mas apostei que o FBI não me deixaria entrar no seu carro sem um plano reserva. Que Silva seguiria. Que encontraria uma maneira de entrar neste avião. Vitor tossiu, sangue em seus lábios. Garota esperta. Roberto. Teria orgulho. Não fale sobre ele. Você não tem o direito de dizer o nome dele. Os olhos de Vitor ficaram distantes. Meu irmão, vou vê-lo de novo. Então parou de respirar. A agente Silva cortou as abraçadeiras de Juliana. Essa foi a coisa mais estúpida e mais corajosa que já vi. Você poderia ter sido morta. Eu estava morta de qualquer jeito. Pelo menos assim tive uma chance. O FBI vai querer te interrogar. Haverá investigações. Papelada, anos disso. Não me importo, contanto que o Daniel esteja seguro. Ele está. Nunca o movemos da casa segura original. Aquela era uma localização chamariz que te dei caso Castellano tivesse acesso às suas comunicações. Seu filho esteve seguro o tempo todo. Juliana começou a chorar. Alívio, exaustão, o peso de tudo. Posso vê-lo? Sim, mas Juliana, você precisa saber. Sua vida antiga se foi. Castellano tinha conexões, associados. Eles vão procurar vingança. Você não pode voltar para seu apartamento, seu emprego, seu nome. Estamos te colocando em proteção a testemunhas. Proteção a testemunhas? Por quanto tempo? Permanentemente. Você e Daniel ganham novas identidades, nova cidade, nova vida. É a única maneira de mantê-los seguros. Juliana pensou em seu apartamento, seu emprego, seus amigos, sua vida. Tudo se foi, porque havia atendido um telefone. O que digo ao Daniel? A verdade? Que vocês vão em uma aventura, um novo começo. Crianças são resilientes. Ele vai se adaptar. Juliana não tinha certeza se acreditava nisso. Mas que escolha tinha? Havia destruído uma vida para salvar outra. E agora tinha que viver com essa escolha. 6 meses depois, em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, uma mulher chamada Sara Mendes buscou seu filho na escola. Como foi seu dia, querido? Bom,
Aprendemos sobre dinossauros. Você sabia que o T-Rex tinha braços pequeninos? Sabia sim. Vamos para casa. Caminharam para sua casa modesta em uma rua tranquila. Nada como o apartamento da Tijuca. Nada como sua vida antiga. Mas era seguro, e isso era tudo que importava. Naquela noite, depois que Daniel, agora chamado Lucas, estava dormindo, Sara ficou em sua cozinha e pensou em Roberto Silveira. Roberto gentil e generoso que havia lhe dado um emprego quando estava desesperada, que a havia tratado como família, que havia morrido porque ela fez uma escolha terrível. Pensou em Vitor Castellano, monstro, assassino, agora morto porque ela havia lutado de volta, e pensou em Juliana Alves, a mulher que costumava ser, ida para sempre, apagada. Sara Mendes não tinha história, sem passado, sem conexões com sua vida antiga. Às vezes sentia falta de seus amigos, sua cidade, sua identidade. Mas quando ouvia Lucas rindo durante o sono, quando o assistia brincar sem medo, sabia que havia valido a pena. Havia perdido tudo para salvá-lo. E faria de novo. Tarde naquela noite, o telefone de Sara vibrou. Um novo telefone, registrado para Sara Mendes. Não rastreável para Juliana Alves. Mas a mensagem fez seu sangue gelar. Número desconhecido. Olá, Juliana. Você realmente achou que matar Vitor era o fim? A família Castellano lembra. E estamos vindo atrás de você. Anexada estava uma foto de Lucas saindo da escola. Hoje. Sara deixou cair o telefone, suas mãos tremendo. Não havia acabado. Nunca acabaria. Ela havia atendido um telefonema 3 anos atrás e destruído sua vida inteira. E agora, mesmo com um novo nome e uma nova cidade, o passado a havia encontrado de novo. Sara olhou para seu filho dormindo e se perguntou quanto tempo teriam antes de ter que fugir de novo. Quantas novas identidades, quantas novas cidades, quantos anos olhando por cima do ombro. Para sempre. A resposta era para sempre. Porque alguns telefonemas você nunca pode desligar, alguns erros você nunca pode desfazer, e alguns monstros nunca param de caçar. Sara trancou as portas, checou as janelas e se preparou para o pesadelo começar de novo.